Pois é, essa despedida, né, hoje foi feita, obviamente, como ele tem feito sempre, foi na Casa Branca, né, a entrevista. Em sua última entrevista, Obama descreveu suas conversas com o futuro presidente. O Trump afirmou que elas são cordiais e ofereceu seu melhor conselho ao republicano. Não esquece que Obama é democrata. Ele ainda reforçou que Trump mudará muito suas opiniões quando escutar os seus assessores. O democrata teve que responder à mídia mundial sobre assuntos polêmicos, por exemplo, relação dos Estados Unidos com a Rússia. Outra, aquela questão do conflito entre Israel e a Palestina, né? E a terceira, a reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, que vem também de um atrito, né? Que vem lá da época da Guerra Fria. O professor Norman Gall, que é diretor executivo do Instituto Ferdinand Brodel, de Economia Mundial, está aqui. Professor, boa noite, obrigado pela gentileza. Muito grato, professor. Professor, quem é exatamente o Donald Trump? É esse do Twitter? É esse das pequenas tiradas que a imprensa mundial inteira publica? Ou é alguém que representa uma forte corrente de opinião pública dentro dos Estados Unidos? Donald Trump, uma figura extraordinária, no sentido que nunca apareceu uma figura como Donald Trump na história americana. É uma figura que perdeu o voto popular por 3 milhões de votos. E por a estrutura da política americana, por a Constituição americana, ela acabou ganhando nos estados. Seus votos eram basicamente em regiões ultrapassadas pela globalização, com muita doença, com muita dificuldade, esses povos. Donald Trump é um bully. É um boi? É um bully. Mas não é um boi dentro de uma loja de louça, não, né? Que? Um boi dentro de uma loja de louça. Não, um bully. Um bully. Sabe o que é bully? Alguém que... um menino que agride os outros meninos. Sim, estou entendendo. Ele passou ele surgiu como bully na escola. O pai dele mandou ele para uma escola militar. E ele tem uma especialidade de impacto que dá satisfação a certos elementos da população, principalmente os brancos mais desfavorecidos, de agredir. Acontece com o México, por exemplo. Ele vai à cidade de México para reunir com o presidente de México. Depois ele anuncia que vai construir um muro separando os Estados Unidos e México. Essa é uma agressão verbal muito grande. Mas ele vai cumprir isso? Eu duvido que ele vai cumprir. O senhor duvida? Não acho que ele... Porque os Estados Unidos têm outras prioridades. E no Congresso ainda, que tem que apropriar esses fundos, tem gente muito mais sensata para permitir isso. Porque a infraestrutura dos Estados Unidos está deteriorando muito rapidamente. Então, precisa muitas mais necessidades que construir um muro contra o México. Agora, ele é republicano? Partido republicano? Não, ele é republicano de nome esta vez. Ele passou por 3 partidos ou 4 partidos diferentes. Ah, é? Então, ele... Quer dizer, não é republicano? Ele adotou a etiqueta republicana para este comício e estava... Mas, basicamente, ele surge do mercado imobiliário de Nova York. E ele teve... ele basicamente cresceu no mundo progressista. Nova York é nitidamente democrata. Quase nunca vota republicano. É verdade. Então, ele surgiu neste mundo, mas por
oportunidade política, por oportunismo, ele assumiu o Partido Republicano. Então, explica o seguinte, ele não é republicano, ele entrou no partido para poder concorrer. Sim. Derrotou os candidatos republicanos dentro do Partido Republicano. Sim. Não é verdade? Sim. Como é que explica esse fenômeno? Porque ele é muito esperto, ele tem muita facilidade com a palavra improvisado. Ele tenta comunicar com tweets no Twitter. O Twitter? É o principal veículo de comunicação dele. Ele não gosta de conferência de imprensa. Hoje à noite, Barack Obama teve uma conferência de imprensa. Nós mostramos aqui. Sim, de mais de 1 hora. A última conferência de imprensa na campanha eleitoral dele foi 6 meses atrás. E faz uns dias fazia outro. Mas ele não gosta de receber perguntas em público dos jornalistas. Ele faz muitas entrevistas especiais, direto com jornalistas individuais, então, em qual ele pode controlar a mensagem, mas ele não gosta de expor a perguntas gerais dos jornalistas. Mas de qualquer jeito, ele vai tomar posse sexta-feira como o 45º presidente dos Estados Unidos, que é um posto muito importante. Sim. Quer dizer, o fato do Partido Republicano ter maioria no Congresso não lhe dá tranquilidade? Como o senhor disse agora há pouco, tem gente mais sensata lá no Partido Republicano? Tem gente mais sensata que muita gente não apoiou. Tem alguns republicanos que não vão assistir à posse ele é uma figura muito polêmica. Ele é uma figura que divide mais que une o povo. E geralmente os políticos que entram na presidência, todo mundo diz que eu quero ser presidente de todo o povo. Mas ele não tem este dom. E esse é o problema dele. Entendo. Agora, mais de uma vez a gente já teve a política americana, muitas vezes voltada mais para fora dos Estados Unidos e outras vezes mais fechada. Uhum. Me parece que o governo Obama foi mais aberto. Globalização, grandes tratados comerciais. É possível que agora a situação mude, ou seja, o Trump, com a sua política, volte mais para assuntos internos dos Estados Unidos? Olha, muitos presidentes americanos dizem que querem concentrar na política interna dos Estados Unidos, mas o mundo não os deixa. Então, Trump tem algumas ideias. É muito interessante, o presidente da China deu uma palestra hoje, ou ontem, no Fórum Mundial, e ele surgiu como grande estadista internacional. Eu vi. Aliás, defendendo o livre comércio. Sim. Coisa que sempre os Estados Unidos defenderam. Sim. Eu vi a declaração do... Eu fiquei surpreso com a declaração. O mundo está muito confuso com Donald Trump e um pouco assustado. Vai ficar mais confuso ou não? Não sabemos, mas... A perspectiva é essa. Sim. Agora, e o relacionamento dele com o Putin? Ele existe ou isso está inventado pelo marketing político? Um bully procura outro bully. Possivelmente ele vai ter alguma afinidade com os outros bullies do mundo. Entre eles o Putin? E estão multiplicando, sim. Entre eles o Putin. E a Europa? A Europa dá muita pena. É uma tragédia. As grandes construções da pós-guerra, das últimas 7 décadas, era a União Europeia, que está desintegrando. Agora, quando ele diz que a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, onde os Estados Unidos faz parte, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, está em decadência, será que os Estados Unidos vão abandonar a OTAN? Não, o que ele está dizendo, até certo ponto racional, que os outros países têm que cumprir com suas quotas de aportes para a sua própria defesa. Outros presidentes americanos têm dito isso, mas eles não conseguiram. Vamos ver se Trump consegue. Está certo.
Professor, queria agradecer muito a gentileza e a participação do senhor aqui conosco. Muito obrigado a você. Muito grato. Muito obrigado em vê-lo, professor.